Criar testes automatizados vai muito além do que escrever código. Escrever código e automatizar rotinas é uma parte fundamental do trabalho de um QA. Porém, quando escrevemos códigos sem dominar 100% aquela ferramenta que a gente está escrevendo, hábitos ruins ou má práticas podem vir a ocorrer. Portanto, nesse vídeo eu vou trazer os principais problemas que ocorrem quando você escreve testes automatizados, e nesse caso vou estar utilizando o Cypress como exemplo. Esses más hábitos não necessariamente são erros, mas são práticas que empobrecem muito o seu código e podem no futuro te causar problemas relacionados aos testes. Falsos negativos, problemas de lentidão, demora, algo nesse sentido. Então, para esse vídeo eu trouxe os principais problemas que ocorrem quando a gente faz testes com Cypress, mostrando tanto o que ocorre normalmente e a melhor forma de você estar solucionando esses problemas, os principais más hábitos na hora de escrever testes com Cypress. Eu sou Josué Lobo, QA, desenvolvedor, entusiasta de inteligência artificial, e hoje eu vou te mostrar as principais más práticas com Cypress. O primeiro problema que eu digo que é uma má prática que ocorre muito ainda são os waits fixos. O que seriam os waits fixos? É você, ao invés de utilizar um tempo de espera dinâmico ou algum tipo de exception para poder estar fazendo prosseguimento no seu teste, você usa o próprio wait do Cypress, mas com um tempo fixo, mocado. E qual que é o problema nessa abordagem? O problema é que quando você usa um wait, por exemplo, com um tempo fixo de 5 segundos, por exemplo, o seu teste fica muito dependente daquele wait. Então, se algo ocorrer que faz com que aquele wait não seja mais necessário, ele ainda assim vai ter que esperar todo o tempo de conclusão daquela espera até ir para a próxima etapa. Ou, se algo não ocorreu, ele ainda assim vai ter que esperar aqueles 5 segundos até retornar a validação de erro. Para isso, eu trouxe um código de exemplo aqui, que é um código utilizando um wait fixo. Então, por exemplo, a gente tem uma tela de login, na qual a gente coloca e-mail, senha, clica em enviar e espera que a URL seja dashboard, para poder validar se aquele login foi efetivado com sucesso, a gente coloca um wait de 3 segundos, 3.000 milissegundos, que dá 3 segundos. Então, qual é o problema dessa abordagem? É que ela é lenta, frágil e ela não é determinística. Então, se eu faço login e esse login demora 1 milissegundo para ocorrer, ainda assim eu vou ter que esperar 3 segundos para poder estar validando isso daqui. Ou se, por exemplo, eu coloco e-mail e senha e vamos supor que a senha está incorreta e ele já retorna que aquela senha está incorreta, eu ainda assim vou esperar 3 segundos para poder validar esse feedback. Nesse caso, pode parecer que não é muita coisa, mas você imagina que você tem 30 testes que tem 1 segundo, 2, 3, 4 segundos em várias etapas daquele teste. O seu teste pode levar minutos, longos períodos de tempo para poder serem concluídos. E esse tempo elevado causa uma lentidão muito maior em pipelines, e esse tempo maior de pipeline é recurso sendo utilizado nas VMs que estão executando aquela pipeline, ou seja, é um problema escalar. Então, você utilizar esse tipo de abordagem pode escalar muito o tempo de execução do seu teste. E qual que seria a melhor abordagem para isso? A melhor abordagem para solucionar esse problema seria, na realidade, duas. Então, o que eu gosto de estar utilizando é tanto usar o SciIntercept ou o timeout nos meus testes. O que é cada um deles? O intercept, por exemplo, seria você validar se aquela etapa, aquele step que você fez foi validado via alguma interseção HTTPS. Então, por exemplo, imagina que você faça login em alguma página. Quando o login ele é bem sucedido, normalmente tem-se um intercept de login validado com sucesso. Por exemplo, uma credencial, um token, um cookie, algo nesse sentido. Então, por exemplo, no código aqui, após a gente faz o visit da página, coloca o usuário e senha, clica no botão de login, porém, no começo eu tenho um intercept para poder interceptar qualquer request post, que aqui é um caso fictício, por exemplo, uma API de login. Então eu faço um alias desse intercept, e aí após clicar no submit, eu espero pelo login request e valido se o status for 200. Ou seja, caso o login seja efetuado com sucesso, eu vou estar esperando pelo intercept de login e validando se ele é 200. Então, eu já estou aqui fazendo uma validação se esse login é válido. E por que isso é melhor? Quando eu clico em Submit,
Se essa intercepção ocorre em 1 milissegundo, eu já vou captar e já vou validar. Ou seja, eu não tenho tempo de espera. E aí, depois disso, eu faço a validação do dashboard. E o bacana de usar o intercept é que você pode incrementar isso com timeout. Como que o timeout funciona? Ele é bem parecido com o wait, só que um pouco melhor. Por quê? Porque se eu colocar aqui um timeout de, por exemplo, 10 milissegundos, timeout de 10 mil milissegundos, ou seja, 10 segundos, o que esse timeout quer dizer? Eu vou estar esperando até 10 segundos para poder validar esse login response. Então, se esse login response ocorrer em 1 segundo, ele está dentro desse intervalo de 10 segundos e já vai validar em 1 segundo, ou seja, passou. Mas se ele demorar, por exemplo, 15 segundos, ele já vai passar desse tempo de 10 segundos e vai retornar um erro. Isso é muito bacana porque quando a gente faz login, existem alguns tipos de teste, que é o teste de carga, teste de tempo, tempo de espera mesmo. Então, se eu faço login na minha plataforma e o login está demorando mais do que 10, do que 15 segundos, isso é necessariamente um problema. Então, eu também consigo validar isso pelo próprio timeout. Ou, se você quer algo mais simples, você pode estar utilizando apenas o timeout para poder estar fazendo esse ajuste, ao invés do wait. Então, se eu não quiser, por exemplo, utilizar o intercept, eu posso remover ele e usar apenas o timeout. Então, eu posso fazer um should include e colocar o timeout aqui dentro, ó. Então, isso aqui também já seria uma abordagem muito melhor do que utilizar o próprio SciWait. Um outro ponto que é muito importante se pontuar também é o cadastro de registros via interface. Isso vai depender muito do teste que você está fazendo, mas vamos pensar, imagina que você quer estar testando uma plataforma de cadastro de produtos, por exemplo, e você está testando a funcionalidade de editar. Então, para isso, você precisa fazer o login, precisa cadastrar um produto, para assim então poder fazer o teste do editar. Como que você faria o cadastro desse produto? Uma forma simples de se pensar seria você fazer o login, entrar na tela de cadastro, fazer o cadastro do produto e fazer o teste de edição. Tudo isso no mesmo teste. O que até faz sentido, mas imagina que na realidade você quer testar algo que dependa de muitos outros steps ou que depende de muitos outros fluxos para, por exemplo, um produto ser cadastrado. Então, por isso, nesse exemplo aqui que eu trouxe, é exatamente isso. É um teste na qual eu visito uma página de login, faço login, entro, faço um wait aqui, isso aqui a gente já falou sobre, mas vamos supor aqui que a gente faz um wait de 2 segundos, entra na tela de cadastro de produtos, cria um novo produto teste, eletrônico, clica, beleza. E aí eu fiz o cadastro de um produto. E aí, a partir daqui agora, eu faria o teste de edição de um produto. Olha o quanto de etapas que eu fiz até chegar no cadastro do produto. Tá certo que o login não tem muito para onde fugir nesse caso. Eu teria que fazer o login até para validar o cadastro. Mas, e se o cadastro de um produto tivesse com algum tipo de problema na qual me impedisse de fazer o teste de editar? Ou, se eu quisesse fazer um cadastro de alguma outra coisa que dependesse daquela tela de cadastro de produtos e aquela tela de cadastro de produtos estivesse indisponível? Então, um teste ficaria impedido por conta de outro teste. Ou um teste ficaria impedido por conta de uma outra parte do teste que acaba fazendo uma outra coisa. E para isso, que ao invés de a gente fazer todo o tipo de cadastro na própria interface, a gente pode fazer isso via intercepts ou via requests, por exemplo. Então, como que ficaria isso? Ficaria dessa seguinte forma, olha só. Eu poderia fazer um cadastro de um produto, ao invés de ser pela interface, via uma requisição. Então, eu poderia fazer um post passando todos os parâmetros que aquele produto necessariamente precisaria, como, por exemplo, nome, preço e categoria. E aí, com a resposta dele, ó, eu já teria o ID do produto, e aí sim, com esse produto criado, eu faria toda a etapa na qual eu quero. E o porquê que isso é mais eficiente? Primeiramente, poupa tempo, porque se um cadastro de produto tem várias partes, várias funções diferentes, aquele cadastro pode demandar um tempo que é um pouco mais elevado, é mais organizacional, é um pouco mais organizado um teste assim, fica modularizar também, então ao invés de fazer dessa forma, vamos supor que eu tenho vários testes que fazem isso, eu posso criar uma função que faça isso via o próprio intercept, então ele é uma forma muito mais prática de deixar uma etapa modular. E além disso, eu não fico dependente de um teste de uma parte da interface. Eu posso fazer um teste específico para testar aquela interface gráfica e esse teste testar uma outra parte que necessariamente vai depender daquela interface. Mas quando a gente quer testar uma coisa específica, é muito importante que a gente use o máximo de setups possíveis para que apenas o que é necessário seja validado. Outro ponto importante de se comentar
são aqueles testes que dependem de outros testes para serem executados. Esse tipo de erro é um erro que acontece em muitos códigos de testes. Muitos QAs que ainda estão iniciando com a programação e a automação cometem esse erro. Então, para exemplificar isso aqui, eu tenho um teste na qual faz o cadastro de um produto e um outro teste que visita, por exemplo, um produto anteriormente cadastrado. Então vamos supor que a gente cadastra um produto, aquele produto tem um ID e você tem uma tela daquele produto, que a URL seria /ID. Então a gente tem um teste que faz o cadastro de um produto e salva esse ID aqui em um array, por exemplo, e um outro teste que vai visitar o produto previamente cadastrado. Isso aqui parece que é tudo certo, mas tem um grande problema com isso daqui, que é o seguinte: se esse teste de cadastro de produto falha por algum motivo, o segundo teste também vai falhar, mas ele não vai falhar necessariamente por conta de um bug, ele vai falhar porque um outro teste falhou. Então, se por exemplo o teste de cadastro de produto ele falha por conta de um erro ou algum bug no cadastro de um produto, não necessariamente quer dizer que a tela de produtos também esteja bugada. A tela de produtos pode continuar funcionando normalmente, porém, se seu teste tem essa lógica, vai causar tanto um falso negativo, quanto, a depender da complexidade do seu teste, pode fazer um problema de cascata, na qual vários testes dependem de outros testes, e aí testes vão falhando em sequência porque um primeiro teste não funcionou. Não preciso nem dizer que isso é uma péssima abordagem. A forma que você poderia fazer para solucionar esse problema seria adicionar um before each. Então, nesse caso aqui, ao invés de você ter um teste que faz uma etapa para a outra, você pode adicionar, por exemplo, um before each que faria, por exemplo, o cadastro desse produto. Então você poderia adicionar isso aqui, ó, dentro do seu before each, e aí você não dependeria necessariamente do teste que faz aquele cadastro. Então, antes de cada teste, você já teria uma etapa na qual faria esse cadastro. E aí, aqui dentro, você aplicaria as lógicas que a gente já comentou, que seria o cadastro via intercept, adicionar também os timeouts, por exemplo. Então, olha como que uma coisa depende da outra, e olha como que uma má prática não é somente uma coisa, são várias coisas que acabam incrementando essas má práticas e vai virando uma bola de neve. Outro problema clássico: usar credenciais ou qualquer tipo de dado fixo. Como assim? Imagina no teste de login, por exemplo. Eu acesso a tela de login, eu coloco e-mail e senha, clico em entrar e vou para a tela do dashboard. Agora, qual seria o problema desse teste? E se o usuário mudar em algum momento? E se a senha for alterada? Todos esses tipos de problemas podem ser coisas que não ocorrem normalmente em algum sistema. Tem alguns sistemas que realmente não vão ter esse problema. Porém, uma forma muito mais elegante de se fazer isso é, ao invés de utilizar e-mail fixo ou senha fixa já hard-codada no seu código, você estar utilizando tanto as envs ou as próprias fixtures do Cypress. O Cypress já tem isso como nativo. As fixtures servem exatamente para isso. Então, ao invés de você deixar isso aqui hard-codado, você pode fazer via fixture. Então, é só você adicionar na própria fixture do seu código e aí você pode utilizar ela daqui. Fixture, por exemplo, se eu tenho uma fixture chamada users que já tem um sistema de e-mail, por exemplo, você já pode colocar aqui e ele já vai puxar do JSON que está na sua pasta de fixtures. Ou você pode usar uma env. Então, no caso, você poderia usar uma env, uma Cypress env, por exemplo, na qual seria o user password. Tem essas duas abordagens que você poderia utilizar. Eu recomendaria usar fixtures por ser algo já nativo do próprio Cypress e é uma forma muito mais fácil de deixar organizado. Além disso, normalmente nas fixtures não ficam dados muito sensíveis. Se o seu usuário e senha, e-mail e senha da sua suite de teste não for necessariamente um dado sensível, fica mais fácil deixar ali dentro porque é até traqueado pelo próprio Git. Então, se alguém faz algum tipo de alteração, já fica lá salvo, por exemplo.